aqui no estúdio e vai super ajudar a gente a destrinchar, né, assuntos atuais e importantes. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estreia um pouquinho de frio na barriga, mas acho que isso é natural, né? É normal, Já dizia claro. a Fernanda Montenegro, não adianta a experiência, não adianta o tempo que você tem na praça, mas todo dia é uma estreia. E hoje estamos estreando aqui com um pouquinho de frio na barriga, mas com muita vontade de participar. Mas você sabe que até a gente tem todo dia o compromisso de estar ao vivo, levando informação de relevância. E também gera essa ansiedade que é natural e necessária para a gente não ficar nessa zona de conforto. Na zona de conforto, maravilha. Tá. Ó, vamos começar falando então sobre um assunto super atual que está chegando aí a Copa do Mundo. Muitos funcionários, muitas pessoas vão querer com certeza ver os jogos, algumas até mais, né? Porque gostam de futebol. E aí a minha pergunta é a seguinte, professor, na Copa do Mundo, por exemplo, ele é considerado feriado ou não? Águida, essa pergunta é bem interessante, porque estamos vivendo um momento de muita excitação, né? É verdade. A Copa está chegando, os Jogos do Brasil estão chegando, a coisa está começando a ferver. Mas eu tenho uma resposta talvez não tão agradável para muitos trabalhadores. Dia de jogo não é feriado. Dia de jogo não é dia de folga. Portanto, cuidado, hein? Mas, doutor, e se a pessoa de repente fala assim, olha, eu vou faltar ao trabalho para assistir o jogo, e aí? Olha, é complicado, tá? Porque é o seguinte, vamos lá. Numa relação de emprego, existem direitos e existem deveres. O empregado, ele pode até faltar, é um direito dele. Faltar ao trabalho, bem, se ele quer faltar, ele pode faltar. Mas só que se ele faltar, ele aí vai ter uma penalidade. Qual seria? O desconto do seu salário daquele dia e ainda ele vai perder também um descanso semanal remunerado. Olha lá. Né? Então é complicado. Agora, existe alguma alternativa para que esse funcionário não perca o dia de trabalho? Não seja descontado mesmo ou não? Existe, né? Relação de emprego é uma relação bem interessante, onde empregado e empregador eles podem negociar. Então, vamos lá. Jogo da Copa, poxa, é um dia, é um momento em que todo o país todo o país, mesmo. não é? Quer participar, quer ver o jogo do Brasil, quer torcer pela seleção. Então, é possível sim, através de negociação com o seu empregador. Então, empregado e empregador, eles podem negociar esses dias em que o jogo do Brasil é dia de expediente, tá? Então, se nós... Vai passar o jogo do Brasil, salvo engano, o primeiro jogo do Brasil é no dia 24 de novembro, salvo engano. Que dia cai? Sabe que dia cai, professor? Não, dia 24... É um dia útil, né? Eu acho que é um dia útil. É. Então, vamos lá. Se o dia 24 for um dia útil e você for trabalhar nesse dia, o seu empregador, você pode negociar com o seu empregador e esse dia ser compensado de repente. Cai numa quinta-feira, É uma nossa diretora falou pra gente. Acabou de falar. Pronto, é um dia útil. Então vamos entender então. Então é possível compensar essas horas também dos Jogos do Brasil depois? Como que isso fica acertado? Tem que ser feito por escrito, doutor? Ai, boa, tem que estar no papel, Olha. Um como e-mail garantia? um e-mail também garante, de repente? Olha, essa pergunta WhatsApp. é muito importante, principalmente para os empregadores, hein? É possível fazer compensação da jornada, tá? Ou seja, eu posso, vamos lá, o jogo do Brasil vai ter um jogo às 15 horas da tarde. Certo. E você trabalha até às 19. Então você pode dispensar o empregado a partir das 15. Só que das 15 às 19 o empregado deixou de trabalhar 4 horas. O que é que esse empregador pode fazer? Pode prorrogar ou estabelecer com ele uma jornada mais cedo, ou seja, ele entrar 2 horas mais cedo ou sair 2 horas mais tarde. Mas uma coisa importante aqui, Águida e Lucas, é o seguinte. O empregador ele deve observar o limite máximo diário de 2 horas. No exemplo que eu dei, eu deixei de trabalhar 4 horas no dia do jogo. Certo. Eu não posso, no mesmo dia, pedir para que meu empregado entre 2 horas mais cedo ou saia 2 horas mais tarde. Então, é possível se fazer essa compensação, mas sempre observando 2 horas diárias. Interessante.
E além disso, se vocês me permitem, Claro. o empregador ele pode fazer também um banco de horas. Ah, isso que eu estava pensando, era minha próxima pergunta. Daria para se fazer um banco de horas? Vamos lá, então hoje você está devendo 2, no próximo jogo mais 2, depois você vai ver lá, tem 6 horas. Isso. Mas aí, o empregador tem que cumprir essas 6 horas No num mês. único dia ou pode ser também pulverizado? Muito legal. Mas antes eu esqueci de responder a sua pergunta, né? Não tem Se problema. deve ser por escrito, Ah, sim, verdade. importante que seja por escrito. Ah, tá. Tá? É importante que essa negociação feita entre empregado e empregador seja por escrito, porque é uma garantia. Escrito É uma- por onde, doutor? Tipo, conversa de WhatsApp, serve ou não? Olha, Lucas, a sua pergunta é bem interessante, porque hoje estamos vivendo um momento de informatização de Sim. tudo, né? Muita coisa acontece por e-mail, muitas informações acontecem pelo WhatsApp. É possível? Olha, eu diria para você que sim. Eu diria para você que sim. Mas é melhor que este empregador, ele formalize essa compensação, né? Faz um contratinho, faz um aditivo, faz um documento. Eu acho que esse empregador precisa ter um documento formal. Ah, pode por e-mail? Pode. É um documento. Pode por WhatsApp? Pode. Tá? Agora, eu indicaria que se for por WhatsApp, que seja por WhatsApp individual do empregado, Ah, tá. com confirmação de leitura pelo empregado, porque muitas vezes, vamos lá, eu mando uma mensagem para você, Ah, tem aquele a Águida recurso. abriu o seu celular, leu a sua mensagem e você não leu. E aí? É. Entendi. Como Olha que é que interessante. garante, não é? É. Como é que garante que este empregado leu aquela compensação? Né? Entendi. Que haverá Senão é aquela uma compensação. brecha, né? É, pra acaba haver deixando confusão. uma brecha. Então hoje a gente Ah. vai conversar um pouquinho não só sobre os jogos da Copa, mas a gente sabe que final de ano tá aí. A gente vai falar de férias também. Todas as dúvidas que você tiver, direito trabalhista ligado a férias, folgas e feriados, que envolve a Copa do Mundo, que logo acontece, a gente sabe que tem muitas dúvidas. É possível, doutor, estabelecer um horário diferenciado em dias de jogos de trabalho? É algo que tem que ser feito antes e planejado? Isso, é possível sim. O empregador, como eu falei para vocês agora há pouco, numa negociação, ele pode fazer sim, estabelecer horários diferenciados. Como eu falei, entrar mais cedo, sair mais tarde. Agora, eu não queria deixar de responder aquela pergunta anterior sua, no que tange o banco de horas, Ah, né? sim. Até complementando a sua pergunta agora, é possível fazer o banco de horas também. E você me perguntou, e como é que faz essa compensação? No mesmo dia, no mesmo mês? Como é que funciona? É possível você fazer no mesmo mês ou então até 6 meses, tá? Essa compensação. Imaginemos que eu fiquei aquelas 4 horas do jogo, eu fui liberado às 15 horas e minha jornada era até às 19. Então eu tenho 4 horas, tá? Que vai para o meu banco de horas. E esse empregador, ele pode fazer essa compensação dentro de um mês ou até 6 meses. Mas não podemos esquecer, o limite diário para que haja essa compensação são de 2 horas. Tá bom? Ótimo. Agora, doutor, estava me perguntando aqui, né? Depois da pandemia, veio à tona sempre o home office. Muitas pessoas estão trabalhando ainda nesse sistema. E aí, como que fica a situação do empregado que está em home office? É bem interessante porque, assim, como você falou, existe agora muitas atividades que realmente estão trabalhando em casa. Home office. E aí, será que em casa eu posso parar para assistir aos Jogos do Brasil? Nananina, não. Não. Você vai dar o mesmo tratamento para quem está em casa, para aquele que está presencial. Muito embora a nossa CLT ela diga que, segundo a lei, quem trabalha home office não terá direito a horas extraordinárias. O que significa dizer que quem trabalha, regra geral, em casa não tem o seu horário de trabalho controlado. Sim. Mas a gente sabe muito bem que na realidade da vida, do dia a dia, do cotidiano, não é bem isso que acontece. O empregador controla essa atividade desse empregado. Então, se ele controla, as regras durante os jogos serão as mesmas para aqueles que trabalham de forma presencial. E aquela situação em que a empresa monta um espaço para os funcionários? É Às verdade. vezes monta um telão, coloca uma televisão para todo mundo que trabalha presencial assistir junto, doutor. Delícia, hein? Já pensou? Estamos aqui agora na Band, vamos ter um telão maravilhoso, seleção, todo mundo de verde e amarelo. Tá, é legal, é possível. E neste dia de trabalho,
o empregador ele não pode descontar aquele tempo em que o empregado está parado assistindo a um jogo. O jogo dura mais ou menos 2 horas. Então, se eu paro das 15 às 17 assistindo o jogo... Na empresa. Na empresa, lá naquele telão No telão. maravilhoso, os colegas de trabalho, todo mundo ali, verde, amarelo, vuvuzela. Eu estou à disposição do meu empregador. Logo, você, empregador, não poderá descontar estas 2 horas que eu estou ali assistindo o jogo. Porque eu estou à sua disposição. A qualquer momento você pode dizer, Águida, por favor, Águida. Preciso de você aqui. Isso, vem Aconteceu cá. um factual, você vai ter que fazer uma matéria agora. Isso, Lucas, conclua esse roteiro aqui agora. Aí, Lucas, poxa, eu vou ter que deixar o jogo? Lucas, vai ter que deixar, vai fazer o seu trabalho, porque naquele momento você está à disposição da sua Ou empresa. seja, se você quer assistir o jogo sem ter que trabalhar, não vê na empresa, vê em outro lugar. Bom, Isso. e assuma as consequências depois isso. também, Aí. de fazer hora extra, e enfim. Isso, prorrogar, compensar, aí é com você e seu empregador. Ótimo. Agora, dentro da empresa, o professor mesmo disse, nós estamos trabalhando, embora venha do jogo, tá? Vamos colocar essa situação. Levar alguma coisa para comer, alguma coisa para beber, um refrigerante, um suco, às vezes até uma cerveja. Eita. E aí? Pode? Eita, Jesus do céu. Vai Águida. embebedar o chefe. Águida, ou não você pode? trouxe agora um problema que é arriscadíssimo. Vamos lá. Você trouxe sua pipoquinha? Legal, descontraído. Você trouxe aquele pastelzinho? Gostoso, bom demais. Agora, cerveja, não faça isso. Bebida alcoólica no ambiente de trabalho pode, inclusive, Águida, levar demissão? a uma demissão Meu por Deus! justa causa. Ah lá. Lembra que eu acabei de falar? Mas e se o chefe leva bebida e os outros bebem? Ô, menino, mas não dificulta esse negócio. Eu já tô pensando em todas as alternativas. É isso, vamos Porque ser tem chefe que justos. gosta de beber um pouquinho. Não, olha só. Chefe, não faça isso. Porque se você está levando bebida para dentro da empresa, bem, eu prefiro continuar dizendo não faça isso, não leve, porque isso pode Senão levar a incide. justa causa. É. Porque esse chefe com certeza tem um outro chefe. Sim. Este chefe está ligado a uma outra diretoria. E se alguém de uma diretoria que não está aqui, imaginemos, que não está aqui com a gente agora assistindo um jogo, vê este seu chefe pode ser demitido por justa causa. E todos nós que estamos tomando aquela cervejinha com eles, também por justa causa. Então não faz isso. Toma água, toma um chá, um café. Sempre tem, né? Nas empresas, Sempre pelo tem um menos água, o café e o cafezinho. chazinho. Ou sabe o que sempre você tem. faz, gente? Pega a nota fiscal de quem comprou e guarda pra você. Você pode usar isso ao seu favor. Para um futuro, quem sabe, mas bebida no ambiente de trabalho, não. Legal. Professor, olha, daqui a pouco a gente volta com o assunto. Vamos falar daqui a pouco sobre férias. Opa, Como o maravilha. Lucas mesmo disse, a gente já está em novembro, muita gente vai querer Muita. tirar férias agora, Natal e Ano Novo. Então esse vai ser o nosso próximo assunto logo mais. Estamos tirando as dúvidas sobre os direitos do trabalhador. O professor Fernando Peixoto está aqui, já falou um pouquinho sobre o período da Copa do Mundo, como os funcionários devem trabalhar e agora a gente está falando sobre as férias. Professor, vamos lá. É possível, por exemplo, repartir as férias ao longo do ano? Não Sim. tirá-las todas de uma vez? É possível sim. Antes de 2017, você só poderia tirar 30 dias. Agora, você pode dividir esse período em até 3. Sendo que num primeiro período não pode ser menos de 14 dias e mais 2 de 5. Então é possível se você dividir essas férias. Excelente. E a gente pode vender as férias também? Também é um direito do trabalhador. Essa é uma pergunta muito legal porque é direito e se eu quiser vender, eu posso. E você, empregador, não pode recusar em comprar. Agora, por exemplo, 2 pessoas da mesma família trabalham na mesma empresa. Sim. E aí, pode-se tirar férias juntos? Por exemplo, eu e Lucas, Muito né? A gente legal. é irmão, quer tirar férias juntos. Sim, vocês trabalham numa mesma empresa, podem sim. Ah, pode? Mas isso também depende de ajuste, negociação com o empregador. Que imaginemos, por exemplo, imagina aqui o programa falando nisso, como é que vai ficar se os 2 parentes quiserem tirar Tá aqui férias no 2 mesmo aqui, ó. O período. Rafinha e o Péricles apresenta aqui, ó. Os repórteres Assistem cinematográficos todo que dia. vão assumir. Estão preparados já, né, gente? Esses 2 aqui, ó. Então é possível. É possível, Agora, mas tem que sim, ter é esse possível. ajuste. Agora faz um ajuste com o seu empregador que tudo se resolve. Já prepara aí, então vocês, viu, gente? Bom, a gente já volta nesse assunto tão interessante também. Obrigado pela participação.
participação de vocês. Vamos lá, de mito ou verdade, rapidinho, doutor. Como que funciona? A gente lê uma frase, você fala se é mito ou verdade e bem rapidinho explica o porquê. Primeira frase, então, para o doutor tirar nossa dúvida do mito ou verdade. Quem assistir o jogo da Copa ficará devendo horas no trabalho. Mito ou verdade? Nossa, quer assistir no trabalho? Sim. Jesus, agora você me deixou agora aqui meio pensativo. Tá demorando. Se você Assistir no trabalho. assistir no trabalho, você não paga a hora. Ótimo. Não. No Então não trabalho, fica- não. Então Porque é cai mito. naquela questão, né, de ficar disponível mito. para a empresa mito. ali naquele Isso, momento. você tá ali disponível para a empresa, então isso é mito. Aham, dá para fazer mais um? Acho que dá, vamos lá. Vamos lá, então, o próximo mito é verdade. Beber durante o trabalho, nos jogos, pode ser justa causa pra Verdade, demissão. essa não é mito, não é verdade, não é não. Vamos então, rapidinho, a última. Desculpa, Fê. Vamos então colocar a última rapidinho. Vamos lá. Mito ou verdade? Receber mensagem do trabalho no período de férias é contra a lei. Verdade. Durante as férias, não manda mensagem nenhuma pro seu empregado. Tira ele, inclusive, do grupo da empresa. É Tá melhor. certo. Boa dica! Com essa dica a gente encerra a participação hoje do nosso professor e o novo colunista para assuntos de direitos do trabalho. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu que agradeço, foi muito legal, gostei demais. E continue mandando suas perguntas que a gente responde todas. Direito do trabalho, toda terça-feira. Estamos aqui juntos. Obrigado, viu? Pela companhia de vocês. Excelente feriado. Deus abençoe. Tchau, tchau. A gente se vê amanhã. Beijo!